Bem, aqui estamos novamente, né? Vamos ao Evangelho, porque a série das Cartas de Cristo terminou. Bom, antes de começar a leitura, vamos lá. Bem, vocês devem estar acompanhando essa enchente nos céus de pontos luminosos, que são naves, né? Naves extraterrestres em que os governos, principal dos Estados Unidos, não dizem que é, mas é. Vejam lá no Apocalipse. Quando estiver chegando o momento, haverá sinais nos céus. Os sinais não são anjos, nem arcanjos, nem o Jesus. Os sinais são as naves que estão se apresentando, porque são eles que monitoram os planetas do universo, de todos os universos, porque há mais de um planeta, há mais de um universo, há mais de uma galáxia, etc, etc, etc. E Cristo, ele comanda aqui a Terra, junto com a Star Sharon que o substitui. E esses seres que estão se apresentando aí, eles são o quê? A favor da luz. Portanto, aqueles que não conseguiram evoluir, eu creio que não tem mais chance. Aqueles que ainda não evoluíram, mas estão fazendo tudo para evoluir, ou seja, estão no caminho, já evoluíram alguma coisa, esses vão continuar evoluindo. Mas aqueles que se negaram, que debocharam, as marcas já estão aqui. Diz que elas se iluminam. Eles identificam pela luminosidade da testa dessas pessoas que já estão batizadas, né, para ir para os planetas primitivos. Então, não adianta mais, né, se arrepender. Eu creio que não adianta mais, né? Já está tudo escolhido. Muita gente vai dizer, perdão, me arrependo, mas não está sendo sincero, está mentindo, então não adianta nada, né? Opa, deixa eu ver quem está tocando aqui. Eu, senhores, particularmente estou adorando essa situação. Isso prova que aquelas mensagens que algumas eu não acreditava muito, que eles iam se apresentar, porque havia uma polêmica muito grande. Uns diziam que sim, outros diziam que não. Aí eu ficava assim, será que vai, não vai? E não cheguei nem a colocar no meu primeiro canal. E afinal, era verdade, né? Eles estão se apresentando. É apenas para dizer, oi, já estamos aqui. Sempre estiveram, mas a gente não os via, né? Mas em algumas localidades foi possível ver naves, como eu já vi algumas aqui onde eu moro. Onde eu moro e na Zona Sul, em Copacabana. Em Copacabana foi junto com uma pessoa, e a primeira, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, me chamaram para ver, porque nem fui eu que vi, foi uma pessoa da minha família que chamou. Estava na varanda e veio, mas o que é aquilo? O que é aquilo? Não era avião, estava parado lá, não era avião, não era helicóptero. Agora estão confundindo com drones, que drones? O exército não consegue colocar esses objetos não identificados no chão? Não consegue. Bom, então vamos à leitura do Evangelho, que hoje nós vamos ler sobre a transmissão da riqueza.
Olha, gente, é outra coisa. Em alguns seres eles estão fazendo as modificações no corpo, hein? Então, pessoas que estão sentindo coisas que não sentiam, não é para ficar apavorado, não. Mas já é o efeito da modificação. Não vai ser em todos, né? Só nos que eles acham que deve ser modificado. Principalmente nos missionários, né? Também. Os missionários vêm para cá com corpo de terceira dimensão, com costumes da terceira dimensão, e fazem asneira, cometem erros pra caramba por causa disso. Bom, então, aqueles que estão despertando mais, missionários, então eles estão mexendo no nosso corpo. Eu não sei se... Eu sei que eu ando sentindo muita sonolência, mas estou muito calma. Não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu gostava, ficar lá tentando aprender a música, que eu sempre de criança, né, eu gostaria. Olha lá para o instrumento, não me dá vontade de... Comprei telas para voltar a pintar, olho para as telas lá para pintar a óleo, não sinto vontade. E eu estou assim, mas por que, meu Deus, uma coisa que eu adorava fazer, é maravilhoso, arte plástica, você sente em liberdade, pintando, é uma coisa que a gente faz sem interferência de ninguém. Eu não sinto vontade. Estou comendo pouco, não tenho vontade de comer. Às vezes quando chega de noite eu faço um lanchinho assim, um pãozinho e tal, porque eu não tenho vontade de comer. Estou comendo bem menos também. Aí a gente fica pensando, é da idade? É da idade? Não, mas tem um monte de gente que é meio assim e não é da idade. Diz que o nosso físico vai mudar um pouco também. Se eu estou mudando, não sei. Eu estou com cara de coroa, né? Não sei. Deixa eu ver algo mais aqui. Estão me mandando... Estão me mandando muitas coisas, sabe? Ah, depois eu vejo. Me mandaram aqui um vídeo, mas eu vou... Ana. Bom, depois eu vejo isso aqui. Me perguntou a opinião. Então é isso. Bom, vamos começar a leitura aqui. Vamos ver. Tem que acabar esse evangelho antes dos acontecimentos. Já acabei a carta de Cristo, já estou tranquila também. Bom, o evangelho. O princípio segundo o qual o homem é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-lo aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. A vontade do homem para conservar nas mãos de seus descendentes a fortuna que possuía é, pois, impotente, e que não o priva, entretanto, do direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue conveniente. Agora vamos ao capítulo... o realismo romano ao capítulo 7. Sede perfeitos. Características da perfeição: homem de bem, o dever, virtude, cuidar do corpo, do espírito. Características da perfeição: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem,
e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Visto que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance. Jesus se limita a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforcem por alcançá-lo. Sim, porque o Criador, o Deus, ele será o ser mais inteligente que existe no universo e ele será o dono do universo. É claro, ele dá oportunidades aos que evoluem muito, como Jesus e outros Cristos, e arcanjos e anjos, de estarem tomando conta de galáxias, de planetas. Ele deixa porque os seres evoluem. Eles evoluem tanto que eles dizem que eles sabem, sentem a vontade de Deus, a vontade do Pai, Mãe, Criador primordial. Certo? Aquelas palavras devem, pois, ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Mostra, desse ponto, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. A caridade é uma virtude, né? O respeito é uma virtude. O amor não é virtude. O amor é poder. A paz é poder. Tolerância também. A paciência é uma virtude. A determinação é uma virtude. Quando você, por exemplo, determinei seguir a luz, pronto. Já está com uma virtude dentro. Deixa eu ver se eu lembro de mais algumas. São muitas. Compreensão. Tem muitas. Com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo, no orgulho, que lhes são a negação, já que tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são benevolência, indulgência, abnegação, devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade,
Aquele amor é, por isso mesmo, sempre indício de maior ou menor superioridade moral, donde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Tem pessoas que se orgulham por terem conseguido muito dinheiro, se orgulham porque fazem caridade, se orgulham por terem filhos saudáveis. Gente, o orgulho atrapalha. Sejam humildes, aceitem sua riqueza com humildade. Não façam alarde do que possuem, que têm orgulho de ter uma certa quantia na poupança, ter um cartão de banco diferente, né? Quando a pessoa tem mais dinheiro, né? Sei lá, acho que tem. Porque eu já vi cartão aí na mão da pessoa diferente, me pareceu que a pessoa era a pessoa que tem dinheiro, não sei. Tem gente que tem orgulho por passar por passar a perna nos outros, ou seja, fazer mal aos outros. Fazer mal. E principalmente se faz mal para conseguir estar bem na vida financeiramente. Se orgulham disso. Ele chama a pessoa de babaca, seu trouxa, seu babaca. Aceitem, se você teve a sorte de ser rico, seja por herança ou seja por trabalho, ou por sorte, não sei, que Deus deixou, não se orgulhe. Aceite com humildade. E ajude a quem você puder ajudar. Eu dei até um exemplo aí no vídeo, né, daquele pedreiro que faz as casas gratuitamente para as pessoas que não têm casa para morar. Isso pode inspirar muita gente. Muita gente que tem tantos e tem aí 20, 30 imóveis. Podia pegar um desses imóveis e dar para uma pessoa que não tem onde morar. Às vezes tem casas caindo aos pedaços. Casas que são da pessoa, mas que não liga, não precisa alugar e fica lá abandonada. Por que não dar uma casa dessas para pessoa de rua, que vive na rua, ou então dar para aquela pessoa que trabalha e mal ganha o salário mínimo, não chega nem a um salário mínimo, pelo menos poderia morar, né? Bom, se você paga o IPTU dessa casa, é bom continuar pagando, porque certamente essa pessoa não vai poder pagar. Agora, água, luz, não, aí deixa por conta da pessoa, ela que trabalhe para pagar isso tudo, que já recebeu uma casa, né? E que cuide da casa, né? Lógico, se não cuidar da casa também, tem coisas que a pessoa mesmo pode fazer, pintar a casa. Eu já pintei mais de uma vez o meu apartamento mesmo. E a pessoa que mora em casa pode pintar a casa do lado de fora. Né? Sabe como eu fazia antigamente? Não tinha dinheiro para comprar tudo. Então, um mês eu comprava a tinta. Outro mês eu comprava o rolo de tinta. Outro mês eu comprava a caçamba de botar a tinta. É assim que a gente faz quando
não tem aquele dinheiro para comprar tudo. Ah, está precisando de obra. Não tenho dinheiro para comprar obra, é para fazer a obra, mas eu tenho dinheiro para comprar o tijolo, vou calcular. Preciso de 100 tijolos, então vou comprar o tijolo e fica aí. Ano que vem eu compro o resto, eu vejo se posso já fazer a obra ou não. Ah, preciso comprar cano. Então, vou guardando lá. Os tijolo pode até ficar ao ar livre. Compro o cano, compro o fio elétrico, aos pouquinhos, gente. Ah, agora a pessoa, não, eu quero fazer tudo de uma vez, quero fazer tudo de uma vez. Você tem que ter muito dinheiro, né? Só rico mesmo. Ou então vai fazer um empréstimo e se enrolar todo. Então vamos ler aqui mais um pouco. O homem de bem. Vamos lá ver. O verdadeiro homem de bem. Ou seja, está errado, né? É o ser humano de bem. Vamos substituir isso. Então vamos ver. O verdadeiro ser humano de bem, porque aqui no caso é homem e mulher, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, sem reclamar, né? E que interessante, está um azul, né? Tanto um reflexo de um azul lindo. Acho que o céu deve estar com um azul muito bonito que vem pela vidraça, pelo vidro da janela. A janela está fechada ali. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar, paga algo mal. Ou seja, sem esperar retribuição. Que a maioria das pessoas, quando ajuda, cobra. Não pode cobrar. A ajuda, quando você precisar, ela não vem de quem você ajudou. Geralmente vem por outras pessoas. Então, não reclame. Possuído o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar, paga algo mal. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer felizes os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros antes do seu próprio interesse. Contrariamente ao egoísta, que calcula os proventos e as perdas de toda ação generosa. O egoísta só pensa nele, ele não vê a situação do outro. Ele não se coloca no lugar do outro e faz a análise que tem que fazer. É como uma casa que teve aqui na esquina, caindo aos pedaços. Ela foi invadida aí por um pessoal pobre, ela tinha vários filhos. Bom, tá lá. Com o tempo, o homem descobriu, né, que... Então,
botou eles para fora, que são invasores. Aí fez uma obra na casa, botou ela direitinha. Resumindo, isso já tem anos. A casa continua vazia sem ninguém. Pô, se a casa continua vazia sem ninguém, ela é à beira da rua. Então poderia ter deixado esse pessoal lá, né? Certamente eles estavam pagando água e luz, porque eles tinham que ter luz e água, né? A gente não deve julgar as atitudes das pessoas. Agora, eu também não sei se ali tinha algum lance, né, de droga. Aí se tinha algum lance de droga, tudo bem. Aí tem que botar para fora, porque, aí começa a chamar mais drogados para lá. Eu não sei os motivos. Eu sei que o negócio está lá vazio. Está lá, continua fechado. O pessoal fica jogando até lixo lá para a entrada da porta, como um bom brasileiro que é. Como um bom brasileiro que joga lixo no terreno dos outros, que joga quando a casa não tem ninguém, vai lá e joga lixo, bastante lixo, até entulho. Aqui no quintal, né, que na parte dos fundos tem um quintalzinho, jogavam até sacolas com lixo para botar para a colurbe levar. Aí um dia eu fiquei pau da vida, porque era lixo cheirando mal, daqui a pouco era mais lixo. Então eu fiz o seguinte, eu disse, não estou sendo violenta fazendo isso. Vai adiantar falar? Eu acho, eu colocar, olhar no andar de bom. Não, eu acho que é daquele andar ali, mas não sei não. Eu vou jogar para o outro lado. Aí quando eu joguei para o outro lado, caiu na área da pessoa que morava embaixo. Aí ela providenciou, aí ela fez um bazé lá. Nunca mais jogaram. Aí o distinto do segundo andar do prédio aqui do lado era assim, quimbas de cigarro. Aí eu sabia, tinha certeza de quem era. Eu vou me aborrecer falar com esse cara? Tô dando uma dica aí para vocês. Juntei todas as guimbas de cigarro. Comprei um envelope. Taquei tudo do envelope. Botei lá, apartamento X. Caixa de correio. Entregaram ao distinto. Nunca mais jogou uma guimba de cigarro. Às vezes a gente consegue resolver os problemas sem discutir. Então tá aí. Veja, se a gente tem a mania, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei nos outros estados, eu falo Brasil. Brasil não, no Rio de Janeiro. Eu nunca morei em outro lugar, é sempre no Rio de Janeiro. Jogam tudo. Eu fiquei com um galo na cabeça, porque uma pessoa jogou lá do sétimo, sexto andar, uma pedra de gelo, que eu fiquei meio zonza, por causa vem com aquela velocidade. Fiquei com galo de mais de uma semana. Doeu pra caramba. Estava tranquilamente andando na rua, quando veio na minha cabeça um rolo de cabelo, não tem uma lata de lixo. Resumindo, depois de algum tempo, não no mesmo dia, uns dias depois, fui tomar banho e lavei a cabeça. Não lavo a cabeça todo dia, porque senão estraga o cabelo. Mas naquele dia eu fui lavar a cabeça. Secando o cabelo. Quando eu olho para a toalha, eu digo, o que é isso? Eu vejo uns bichinhos. Eu fiquei, mas o que é isso? É piolho. Me jogaram um rolo de cabelo com piolho e eu peguei o piolho. Eu tirei o rolo de cabelo, mas o piolho foi dentro da minha... Tive que raspar a minha cabeça toda.
que a porcaria dos remédios não fazia efeito, eu tive que raspar a zero a minha cabeça. Vasos de planta. Agora já não colocam tanto, né, para se ter multa. Na beira do coisa, lá do 8º, lá do 7º, lá do 5º, do 3º andar. E você vai, aí vem aquele vento, aí cai e fratura a tua cabeça. Ninguém pensa nos outros. Os passeios todos quebrados. A pessoa aqui no Rio de Janeiro, o dono da casa, é obrigado a fazer o passeio em frente onde mora. Deixa lá. Aí as pessoas caem. Quantas e quantas pessoas aqui nesse bairro que eu moro já fraturaram? Fraturaram perna, tornozelo, braço, por causa disso. O egoísmo. A gente não precisa fazer o passeio todo, basta comprar um pouco de massa. Até a própria pessoa pode fazer. Bota lá areia lavada junto com cimento, mistura e bota ali naquele buracão, pronto. Vai lá. E o filho da mãe que passa, ou a filha da mãe que passa, que vê aquela massa fresquinha, podia se desviar, não desvia. Aqui no Rio é assim. Coloca as patas lá, para estragar o pedaço do passeio que fizeram. Aí colocam aquela coisa e também às vezes não respeitam, aqui no Rio de Janeiro não respeitam, e tiram aquele cordão que colocam, que é para a pessoa não passar ali, né? Retiram, né? Aquele negócio, ainda bota um cartaz lá avisando, retiram, e o verdugo do animal passa ali. O ignorante, o egoísta, passa com as patas ali e deixa as patas marcadas no passeio. Tem que falar de vocês, sim, que vocês são isso. Vocês são egoístas que fazem essas coisas, verdugos, pior que animal. Ora, um animal, se a gente vê o bicho vir, a gente faz assim, e ele vira e não passa ali, não. É a mesma coisa, não estacione. Não estacione. O cara vai lá e estaciona justamente ali. Aí a pessoa chega, quer entrar dentro de casa, não consegue entrar, não sabe de quem é o carro, né? Ou quer sair da sua casa e não pode sair. Eu assisti isso aqui. Um morador em frente que tem carro, estacionaram ali em frente à garagem. E tinha lugar mais adiante para estacionar. Ele chegou, ele viu, saiu de casa para o trabalho sem levar o carro, porque não podia. E de quem é o carro? Às vezes pessoas que não moram aqui vêm deixar o carro aqui na rua. Ignorante, egoísta, verdugo, maluco. Maluco, não sabe ler. Maluco. Um dia, quando meus tios foram, né, à terra deles e me levaram, nós fomos lá no lugar onde tinha assim... Era uma feira, mas era uma feira diferente. Mas nessa feira tinha... vendia o quê? Era castanha, era tremoço, era não sei o quê. E a gente viu assim, o quartilho é tanto. Gente, a gente vai do Brasil, né? A gente sei lá o que é o quartilho. E aí eu não lembro mais, a minha tia falou alguma coisa para a vendedora, que era assim uma portuguesa da aldeia, não era da cidade, era pessoal assim muito simples da aldeia que vendia por ali aquela coisa. Sabe a resposta que ela disse? Não precisa fazer faculdade para saber quanto é um quartilho. Porque ela não fez faculdade de saber, a gente não sabia.
Quer dizer, aí nós fomos ignorantes. Mas ela também foi porque ela não entendeu que a gente era daqui, que não sabia o que era. Aí os dois. Um ignorante de um jeito, porque a gente não sabia mesmo, e ela ignorante porque não soube compreender o porquê que a gente não sabia. Então vê como as pessoas são. Como as pessoas são. Oh, meu Deus. Um quartilho eu creio que deve ser um quarto, né? Um quarto, por exemplo. Você quer comprar, não quer comprar meio quilo, metade de meio quilo, talvez seja um quarto, será isso? Deve ser, né? Sei lá, não sei. O bom ser humano bom e benevolente é para com todos, sem distinção de raça, de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Mas geralmente, pessoas de religiões diferentes não aceitam as outras. Um crente não aceita o católico, não aceita o espírita, católico não aceita o crente, né, o evangélico, né, o crente, não aceita o do templo budista, não aceita o Krishna, o espírita não aceita o espiritualista. Oh, gente. Ai, meu Deus. Então, o ser humano benevolente respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Então, vamos lá, essa fase agora que está os discos voadores menores no espaço. Então vem algumas pessoas e dizem, que disco voador o quê? Aquilo ali são drones. Não, é drones. Você sabe que é disco voador. Você não teima. Deixa. Você sabe que não é drone. Aí guarda a tua sabedoria. Deixa ele ficar com a sabedoria que um dia ele vai ficar muito decepcionado com ele mesmo. Ele diz, mas eu pensei que era drone e não é. Ok? Uma pessoa diz, é o final dos tempos. Não deixa de estar errado, porque realmente já estamos ao final do ciclo desta dimensão. Só que interpreta de outra maneira, mas a pessoa também tem que entender o significado que aquela pessoa está dizendo. É o final dos tempos, é o apocalipse, é a chegada dos nossos irmãos extraterrestres. A pessoa pode não entender isso, que é a chegada dos extraterrestres, para resolver aqui, as coisas têm que ser resolvidas, mas ela pensa assim, também não está errada se ela relacionar a Jesus, porque Jesus é o comandante, é o que toma conta daqui. A pessoa tem que procurar entender, né, as coisas, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, pois está ciente de que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, que perdoa e esquece as ofensas, não se lembrando senão dos benefícios, por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque todos nós erramos. Até os missionários que vêm fazer o trabalho do Criador, o trabalho de Jesus,
erram, porque não vai perdoar o erro dos outros e não vai entender o erro dos outros se as pessoas que são melhores na evolução erram, cometem erros também. Então, o ser humano do bem não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem evidenciá-los. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Por exemplo, defeito alheio. O que eu acabei de falar há pouco não é defeito, é a verdade, a realidade. Tá? Defeito. Vou pensar aqui para dar um exemplo. Uma pessoa que não consegue até pegar num garfo como se deve pegar. Pega assim, muito abrutalhado. Eu tive um tio meu, por exemplo, que ele botava a comida na faca e botava a faca assim. Isso é um defeito, pode ser considerado defeito. A gente não fala nada. Podia dizer, esse é o fulano, pô, e aí comenta com outro, tu já viu? Tu já viu como é que aquele cara come? Olha lá. Olha lá como é que ele come. Ele bota na boca e bota metade para fora. Outra coisa. Uma pessoa que tem a mania de estar... bota o feijão junto com o arroz e fica com o garfo batendo naquilo até amassar para comer. Cada um tem a sua evolução, até porque na maneira de comer a gente vê se a pessoa é evoluída ou não, né? O que me criou, o tio que me criou, ele ficava com a cara todo o tempo assim, quase enfiando no prato. E eu anos depois, vi um rapaz jovem fazendo a mesma coisa. E depois vi um outro que tudo indica que era um extraterrestre também fazendo isso. Eu disse, pô, até esse faz isso também? A pessoa é assim, né? Então, a gente não deve chamar a atenção dos defeitos dos outros, né? É difícil, porque às vezes a pessoa começa a rir do defeito do outro, né? Mas não se deve fazer isso, não se deve chamar a atenção do defeito do outro, né, gente? Bom, o ser humano do bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o emprego mais prejudicial que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Vamos lá. Este exemplo vai... Pessoa herdou muito dinheiro. Aí pega, homem, aí ele pega naquele dinheiro e vai sempre para noitadas, gastar dinheiro com mulheres e com os amigos, e gasta dinheiro, gastando mal dinheiro, sempre, toda semana, não trabalha, até vai experimentar droga e tal. Aí, o Criador, para ver se essa pessoa sai dessa vida,
para ver se ela melhora, vai fazer acontecer alguma coisa que ele vai perder essa fortuna. Aí ele não vai mais poder andar nas noitadas. Se tivesse vício de drogas, vai acabar na rua, assaltando. Se não for drogado, vai ter que arrumar um emprego e vai ganhar o salário mínimo, que é para aprender a lidar com pouco dinheiro, já que ele não soube lidar com muito dinheiro. Certo? O caso de uma pessoa, uma vez tive uma amizade com uma senhora. Eu não posso ver dinheiro na minha mão. Olha, eu tive um namorado por pouco tempo. Ele resolveu ir numa... Ai, meu Deus. Parque de diversão, que tem coisa rolante, que tem o trem fantasma. Eu nunca fui no trem fantasma. E confesso, fiquei com medo que aquilo aparecia de repente, eu me assustava. Bom, eu desconheço as posses do... Eu nunca perguntei a ele quanto você ganha, eu sei que ele trabalhava. Bom, ele era divorciado, aí mais tarde me confessou que era divorciado e que tinha um filho. E eu ia ter que começar uma vida já com filho. Eu, sinceramente, filho dos outros. Eu tenho livre-arbítrio, mas também não foi por isso. Eu vou narrar, então, não foi só por isso. Bom, a gente foi lá, tudo bem, muito agradável, culpa isso e aquilo. Vamos agora andar não sei o quê? Vamos andar naquele não sei o quê? Ficava até para, poxa, mas o cara está gastando tanto dinheiro aqui, vai no negócio de atirar. Aí ele para, aí diz para mim, o dinheiro agora acabou, só estou com o dinheiro da passagem. Agora eu pergunto, agora eu digo, é uma pessoa que não sabe controlar o dinheiro. Gasta tudo e vai sem nada para casa. E deve ter sido o único dinheiro que ele tinha. Pô, vamos ao parque de diversão lá? Vamos andar numa coisa só. E vamos olhar, porque a gente olhando também se distrai. Vamos olhar o cara que está lá tirando, vamos ver aquele outro tal, né? Não. Vai ver que ele era muito gastador e a mulher caiu fora. Aí já, dá para perceber o que vai acontecer na vida a dois. Não sabe regular o dinheiro, como a maioria aqui no Brasil não sabe, né? No Brasil, Aí depois não sabe regular o dinheiro, depois, vizinho, você tem um dinheirinho aí para me emprestar para passagem, que eu estou sem dinheiro? Eu também tive amizade com uma pessoa que ela tinha um filho, ela era sustentada pelo irmão, e foi a tudo que era brinquedo lá também, e só parou também quando acabou o dinheiro. Quer dizer, e o dia de amanhã? E o dia seguinte? Como é que é? Como é que... Pessoas que acham bobagem. Por exemplo, você tem o teu ganho e todo mês sobra R$100 ou R$50. Acha que é bobagem guardar. Bobagem? Bota lá o R$100. Não dá nada na poupança porque é pouco dinheiro, mas bota lá na poupança todo mês R$100. E quando chegar R$100 vezes 12, no final do ano dá 1.200, não dá? E mais os trocadinhos que vai dando, por mês lá do... Aí no ano seguinte, se você fizer isso novamente,
já é R$ 2.400, R$ 2.400 e mais os trocados, R$ 20 mais que deu, 30 de juros, não sei o quê. E um dia você pode precisar aquele dinheiro para uma consulta médica, para um remédio caro, ou para alguma coisa em casa, ou alguma coisa que você queira comprar. Você deixa lá quietinho. Tem gente que acha bobagem. Mas para que guardar isso? Não dá para nada. Oh, mentalidade. Oh, consciência que não expande. Vamos lá, continuando. Eu estou dando lições de sabedoria para vocês, hein? Fora aqui do negócio espiritual. Continuando a leitura. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o ser humano de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, já se acha no caminho que conduz a todas as demais. E fico por aqui, depois continuarei. Eu estou lembrando de uma coisa. Quando no meu primeiro canal que eu falava mais era sobre os extraterrestres, e quando eu falava sobre os extraterrestres, me mandavam para a praça, dar comida para os pombos, me mandava ir para a cozinha fazer bolo, e algumas, até mulheres chamam, tu é velha, como que tu é velha, tá aí na internet, sua velha, sua essa. E outros diziam que eu era drogada. E agora, hein? O que é que vocês estão achando, hein, do que eu falava antigamente? E seus verdugos ignorantes, hein? Vocês estão vendo os sinais nos céus? As navezinhas pequenas? Estão vendo? Saindo da nave-mãe? E agora? E as pessoas que às vezes me indagavam na rua, que ficavam rindo depois, né? E agora? Como é que vocês estão se sentindo, hein? Muito bem. Recado. Espero que eles casualmente vejam esse vídeo, porque Deus é assim. A espiritualidade, os que trabalham para Deus, quando eles querem que uma pessoa veja um determinado vídeo, fazem com que a pessoa veja o vídeo. Eu tenho visto vídeos que eu nem sabia que existia. Eu digo, mas eu estou aqui procurando outra coisa. E vem para a gente ver. Então, e quando não vem, eles mandam alguém mandar o vídeo para a gente, como já aconteceu. Mandarem um vídeo para mim. Aí fiquei conhecendo o canal. Eu digo, opa, eu não sabia nem que existia esse canal. Então é assim. Então eu tô dizendo isso neste vídeo, eu vou dizer num outro, quando eu fizer sobre extraterrestre, que é para ir lá nessa gente. Os sabichões, os sábios de M. Então, aos que estão estudando o Evangelho, tudo de bom para vocês. Muita calma, não fiquem com medo de nada, muita calma, vão só observando, estudando e melhorando o seu interior. Paz e luz a todos, tudo de bom para vocês. Cadê esse mouse? Agora deu para isso aí, agora não está funcionando. Tem que mexer aqui no computador. Que coisa. Não reclama.
A gente não pode reclamar, não reclama. Tchau, tchau.